Meus amores e minhas amoras, estamos aqui reunidos mais uma vez para falarmos de barroco no meu cenário paradoxal, né? Pós-moderno. É isso que temos para hoje, como eu já falei, né? Fizeram as leituras da apostila da semana anterior, acredito que sim, e hoje a gente vai terminar, na verdade, conversando e terminando com o Padre Antônio Vieira e o Gregório de Matos, que são os principais representantes do barroco no Brasil. Tem outros autores, Jaqueline? Tem outros autores, mas não vem ao caso trabalhar porque o foco da gente é Enem. Então o Enem pode falar de Padre Antônio Vieira e Enem pode falar de Gregório de Matos, mas os outros autores não, porque eles não são tão famosos assim, tá? Quando o Enem fala de autores não tão famosos assim, ele pega mais a literatura contemporânea, o que não é nosso caso agora, vai ser depois. Beleza, então eu queria começar falando, lógico, minhas colinhas, várias, porque eu li muita coisa para trazer para vocês, claro, né? Tem que ler. E eu queria começar com uma fala do Alfredo Cordiviola, que é um professor da Universidade Federal de Pernambuco, que escreveu sobre o Padre Antônio Vieira, e eu queria começar a aula de hoje falando sobre essas características do Padre Antônio Vieira, né? Então, militante de causas nobres e de empresas extravagantes, soldado de batalhas perdidas, orador de todas as argúcias e eloquências, profeta de contratempos e conflagrações. Vieira costuma ser apresentado como figura de vida tumultuosa e de obra heterogênea e contraditória. Lógico, porque o Vieira, todo mundo vai mudando com o tempo, né? Então, o Padre Antônio Vieira, ele em alguns sermões, ele desmente, entre aspas, algumas coisas que são faladas nos primeiros sermões dele. Tá? Para quem não conhece, Padre Antônio Vieira é um padre, isso, muito bem, palmas. É um padre, né, formado em Lisboa e que vem para o Brasil para catequizar, principalmente os índios e depois os negros e a nobreza e tudo mais. Principal característica, principal obra do Padre Antônio Vieira são os seus sermões, que, como eu falei no vídeo anterior, ele busca através a estrutura dos sermões, né, do Padre Antônio Vieira, ele busca através do pensamento lógico, do raciocínio lógico, explicar a divindade e tentar fazer com que o ser humano ele se encontre no momento conturbado em que a gente vive, né? Naquela época, a gente está vivendo naquela época, e não é muito diferente do momento conturbado que a gente vive hoje, mas tudo bem, estamos aí para isso. Né? Então, a gente tem vários exemplos de sermões, e aí se vocês quiserem pesquisar na internet, é super válido. Se vocês quiserem, inclusive eu vou até deixar um sermão aqui do Padre Antônio Vieira, porque aí se vocês tiverem disponibilidade para ler, né, já está aqui, né, não precisa pesquisar na internet, está por aqui, então já pega, né? Então, beleza. A gente tem o sermão do mandato, a gente tem o sermão da 60ª, sermão de Santo Antônio aos Peixes, que esse eu particularmente acho muito bonito. É uma linguagem difícil? É uma linguagem barroca, né? Tudo que é barroco é muito rebuscado, uma retórica muito eloquente, né? E consequentemente, não é de tão fácil compreensão assim, mas quando você compreende é um texto lindo, e vou deixar o sermão dele dos peixes aqui também na plataforma, tá? Sermão primeiro de São Roque, sermão do Advento, sermão da Epifania e vários outros, tá? Sobre Gregório de Matos, para a gente não se prender muito ao Padre Antônio Vieira, é só para vocês terem uma noção de quem é esse dito cujo. Sobre Gregório de Matos, Gregório de Matos, ele é baiano, ele é um poeta baiano e que ele incomodou muita gente, tanto que chegou a ser apelidado como o Boca do Inferno, porque ele fazia poesias realmente satíricas, né? A gente tem a poesia satírica, trovadoresca, mas eram sátiras realmente, ele realmente falava mal e esculhambava mesmo com os governantes e com a situação social, com a posição de alguns
mulheres e com a posição de alguns homens dentro da sociedade. Então ele incomodou algumas pessoas, por isso que ele ficou conhecido como Boca do Inferno. Sempre na poesia, ele não escreve prosa, até porque a prosa ela vem surgir, né? A prosa literária ela vem surgir só no romantismo. Então o gênero textual predominante e exclusivo, né, eu posso falar com segurança, do Gregório de Matos, são as poesias, né? E aí a gente tem alguns tipos de poesia, 3 tipos de poesia, né? A gente tem a poesia sacra, né, do Gregório de Matos, que é o momento em que ele está em dúvida sobre a sua humanidade, sobre quem é que ele vai ser aqui na Terra, quando ele morrer, como é que vai ser, e aí ele se desdobra nesse sentido, e aí ele clama a Deus nessas poesias sacras, né? Ele tem poesias satíricas, que é quando ele bota para ferrar mesmo com todo mundo, né? Ele fala mal, ele xinga, ele esculhamba, sabe? Ele é meio que um Instagram que todo mundo pode falar mal do governo e tudo mais, e fica por isso mesmo. Naquela época não tinha Instagram, também não ficava por isso mesmo. Ele sofreu algumas consequências, mas ele também botava a boca no mundo e também falava, mas tudo isso, né, em decorrência do que ele via, que era realmente não era nada fácil, tá? As injustiças sociais que ele percebia. E por último ele tem as poesias amorosas, líricas e eróticas em muitos casos, né? Eu vou deixar algumas poesias também do Gregório de Matos aqui para vocês darem uma lida, tá? E ele é conhecido como o Boca do Inferno realmente, mas ele não faz só poesia satírica, ele tem poesias eróticas e ele tem poesias sacras também, característica dessa dualidade e desse entrelugar, digamos assim, que a poesia barroca, que o texto barroco, ele se encontra, né, por causa desse período de crise que nós vivemos. Tá bom? Beijo para vocês e a gente se encontra na próxima semana falando sobre arcadismo.